que somos em Cristo, daquilo que alcançamos em Cristo, daquilo que é a nossa identidade nele. Por isso hoje nós vamos falar sobre que o perdão dos pecados é a fonte de todas as bênçãos. Diga assim: em Cristo Jesus, eu sei que sou perdoado. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer sobre nós nessa noite revelação através da palavra. Queremos desfrutar do perdão constantemente, da consciência de perdão, da consciência que somos perdoados, da consciência que hoje em Cristo, de fato, nós fomos completamente perdoados pelo Senhor. E o fato de sermos perdoados é o que nos habilita a sermos abençoados. No nome de Jesus, amém. Sabe, querido, a verdade do perdão dos pecados é que não é apenas a base, mas a fonte de todas as bênçãos. Posso ouvir um amém? Amém. Você quer ser abençoado no Senhor? Sim ou não? Eu também. Eu quero ser abençoado. Mas para desfrutar dessa bênção de Deus, eu preciso ter consciência de que eu sou perdoado. Você sabia disso? Eu sei que quando falamos sobre esse assunto, parece que é aquele assunto assim: puxa, pastor, eu vim aqui domingo à noite, eu vi a palavra. Isso aí é palavra para um novo convertido. Isso aí é palavra para alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Mas na verdade, se você já recebeu a luz do Evangelho da Graça, então você sabe que sobre a sua vida, o perdão de Deus já foi derramado. Amém? Ou seja, você já foi perdoado completamente. Amém, querido? Você já foi perdoado. Isso é tão necessário você viver assim e ter essa consciência, porque senão você vai ter momentos de montanha-russa na vida espiritual. Sabe como é que é isso? É crente que ele tem hora que está bem em Deus, mas tem hora que ele está o quê? Mal. E aí, meu irmão, como é que você está? Ah, estou mal com Deus. Aí eu fico pensando, como é que está mal com Deus? Como é que é isso? Como é que é isso? Deus nos ama, entregou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz, nos justificou nele, e eu não estou de bem com ele. Lembre-se, querido, toda a dívida foi cancelada, amém? Por isso devemos tomar cuidado quando nós ouvimos sobre o perdão dos pecados, para que você possa desfrutar disso na sua vida, diariamente. Porque a estratégia do diabo para paralisar você como filho de Deus, é trazer sobre a sua vida duas coisas: acusação e condenação. Acusação e condenação. Como que é isso? Ah, eu fiz algo de errado. Então, automaticamente, eu não me sinto habilitado, eu não me sinto confortável para ir na igreja no culto. Eu não sinto que é justo. Eu errei em algo, então eu não me sinto justo ao ir orar, ao ir buscar a Deus. Não, na verdade, você precisa entender o seguinte: o trabalho do diabo é justamente esse: trazer sobre a sua vida acusação e condenação. Lá em Apocalipse diz que ele acusa os filhos de Deus. Que momento você sabe? De dia e de noite. Ou seja, constantemente acusa. Constantemente traz um peso. Mas essa não é a vontade do Senhor sobre nós, amém, querido? Porque Romanos 8, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Por isso, quando as pessoas não estão firmadas no perdão dos pecados, elas não desfrutam da presença de Deus. Não desfrutam. Porque ela se sente incapaz, ela se sente impura, ela se sente desabilitada a receber da presença de Deus.
Mas sabe, querido, o que te habilita a receber e desfrutar da presença de Deus não são as suas obras, mas sim o sangue de Cristo no Calvário. Amém? Por isso que lá em Hebreus fala que nós então acessamos o Santo dos Santos por meio da graça. Não é por meio das obras, é por meio da graça. Por isso você vir aqui ao culto, você tem que entender o seguinte: às vezes o diabo vai resistir você vir, sabia disso? Sabia que talvez há pessoas que não vieram hoje aqui porque elas não se sentiram justas, não se sentiram de bem com Deus, né? Eu errei, fiz isso, fiz aquilo, quem sou eu agora, eu vou para o culto? Aquela cara lavada, parecendo que é crente, parecendo que é santo. Pois é, querido, mas é isso que você é em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Essa é a sua identidade. Por isso, todas as vezes que nós pregamos o verdadeiro evangelho, as pessoas são libertas do pecado. Por quê? Porque o evangelho é isso, nos liberta do pecado, para vivermos o desfrute desse perdão de Deus. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do evangelho. Por quê, Paulo? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Diga: em Cristo eu sou salvo. Agora, essa salvação não tem apenas relação ao fato de você não ir para o inferno, de você ir para o céu. Nós cremos que essa questão de ir para o céu, para nós já é algo resolvido, amém, querido? Nós não queremos que salvação se perde, porque um filho não deixa de ser filho, não tem como. O pai pode deserdar, sim ou não? Mas o que corre ali no sangue? É o DNA do pai, não tem jeito. Portanto, da mesma maneira, você é o filho de Deus. E porque você é um filho de Deus, você tem, de fato, a vida de Deus em você. E essa vida de Deus em você traz plena salvação sobre a sua vida. Não apenas a salvação do inferno, mas a salvação trazendo sobre a sua vida restauração. Trazendo sobre a sua vida paz, trazendo sobre a sua vida proteção, trazendo sobre a sua vida saúde. Tudo isso o Senhor tem para você. Essa é a salvação de Deus. Então Deus salva você em todos os sentidos. A salvação de Deus é assim. Quando alguém é salvo em Cristo, ele também é liberto dos vícios em nome de Jesus. Amém, querido? Quando alguém é salvo em Cristo, ele é liberto de uma vida de pecado e agora ele vai viver uma vida em santidade. É assim que acontece. Por isso o Senhor nos salva completamente. Quando Ele enviou o Seu Filho, Ele já colocou o nome do Seu Filho de salvação. Em hebraico, Jesus é Yeshua. Ou seja, isso nos fala de salvação. Salvação. Ele é o nosso Salvador. Salvador, Ele vem para nos salvar, curar, proteger, restaurar. Por isso, tudo que nós precisamos está em Cristo. Amém? Diga para o seu irmão: tudo que você precisa está em Cristo. Diga para outro irmão: tudo que você precisa está em Cristo. Amém, querido? Por isso, muitas vezes, qual é o nosso problema? Nós queremos nos colocar muito na matemática de Deus. Entendeu? Eu quero ser abençoado, mas eu acho que eu não estou em condições de ser abençoado. Olha para cá, querido. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. Amém, querido? Então a sua vida natural é uma vida abençoada. As pessoas vão olhar para você e falar: esse cara é abençoado. Essa mulher é abençoada. Por quê? Porque ele foi salvo em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Por isso, se esse é o evangelho pregado, e Paulo aqui não tinha vergonha, nós sabemos que há alguns exemplos de pregação de alguns homens de Deus, como Paulo, Pedro e João, que nos exorta a isso. Então, primeiro nós temos uma proclamação de Paulo. Paulo foi aquele que mais teve revelação do evangelho. Ele escreveu
3/4 de todo o Novo Testamento. Agora, o que Paulo pregava? Quem ia lá no culto, Paulo estava pregando, o que eu via ele pregar? Você sabe dizer? Vamos ler lá em Atos 13, verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado. Diga, justificado. De todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então Paulo aqui ele faz uma proclamação, portanto, seja conhecido a vocês, irmãos, que por meio deste homem, que homem? Cristo, é anunciado a vocês o perdão dos pecados. Amém? Quando nós falamos, irmão, de perdão dos pecados, você precisa entender, não se coloque na equação, amém? Mas se coloque em Cristo. Ele é o seu representante diante de Deus. Então, aqui ele não diz, Paulo não diz que o perdão dos pecados é dado àqueles que se arrependem, amém? Não, o perdão, ele não fala, o perdão dos pecados é para aqueles que têm o coração voltado para Deus, não. O que ele fala é que o perdão dos pecados é para todo aquele que crê, olha lá, e por meio dele, todo o que crê é justificado. Quantos creem em Cristo? Diga amém. Amém. Portanto, ele não diz assim, olha, para você de fato ser perdoado, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, ele apenas diz que é necessário você crer. Só que qual é a questão? Muitas vezes para nós, crer é muito pouco. Não é verdade? É muito pouco. Como assim eu creio que eu fui perdoado em Cristo? E é isso. É isso. Amém? Quanto mais eu tenho consciência de perdão, olha para cá, querido, mais consciência de perdão, acredite, mais você vai se distanciar do pecado. Você sabia disso? Porém, quanto mais você se sente condenado por causa do pecado, quanto mais você pensa nele, quanto mais você fala dele, quanto mais você se sente incapaz em Deus por causa do pecado, mais esse pecado é forte em você. Você sabia? Por isso você precisa ter consciência de perdão. Quando eu creio, o que eu tenho que fazer? Absolutamente nada, apenas recebo. Recebo a palavra, creio na palavra, e aqui nos diz algo, todo aquele que crê, ele é justificado. O que aconteceu na cruz do Calvário, querido? Deus pegou os seus pecados e colocou eles aonde? Em Cristo. Amém? Em Cristo. Cristo levou sobre si os nossos pecados, não apenas o meu, mas de toda a humanidade. Portanto, hoje, você precisa ter essa consciência. Não quer dizer que nós não pecamos, amém, querido? Você peca, João diz, aquele que não diz que peca é mentiroso. Pecamos, erramos, mas você precisa ter consciência que se eu pecar, como diz João, eu tenho um advogado diante de Deus. Amém, querido? E esse advogado é o meu representante, ele é o meu substituto. Por isso, quando eu tenho convicção e entendimento que eu já fui perdoado os meus pecados, agora eu reconheço que esse perdão é para toda a vida. Senão, volto a dizer, eu vivo uma vida de montanha russa espiritual, né? A hora que eu estou bem com Deus, porque eu estou fazendo tudo certinho, nunca erro. Então Deus me ama. Mas, acordei um dia estressado, briguei com a mulher, chutei o cachorro do vizinho. No trânsito, fiz coisa errada também. Automaticamente, qual é o pensamento? Deus não me ama mais. Não é assim que muitos pensam? Deus não me ama mais. Porque eu errei. De fato, você errou. Mas não muda o fato, você continua amado por Deus. Amém? E você precisa ter consciência. Ele me perdoa.
Ele me perdoa. Amém? Vou continuar vivendo no pecado, fazendo aquilo que é errado? Não. Mas Ele me perdoa. Amém, querido? Lembra aquele episódio, da mulher adúltera, que ela está ali, e aí todos pegam pedras para apedrejarem ela, e aí então, o Senhor fala o quê? Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, tire a primeira pedra. Um por um diz a palavra que eles começaram então a ir embora. Mas havia um que podia apedrejá-la, você sabia disso? Quem é que podia? Jesus. Ele podia, porque ele era santo, não tinha nenhum pecado. Mas o que ele disse para ela? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém, querido? Não peques mais. Porque tem gente que ouve essa palavra aqui que é perdoado e fala, então eu vou viver agora a vida louca. Não. Você, olha para cá. A questão é qual? Não tem mais como você viver a vida louca. Não tem mais como você viver para esse mundo. Por quê? Porque você tem a vida de Deus em você, querido. E é que nem aquele filho pródigo, ele está podendo lá ver os porcos comendo, e ele querendo comer aquela comida, mas ele logo lembra, eu não posso, aqui não é o meu lugar. Eu tenho um pai me esperando, eu tenho a casa do meu pai. Você entende? Ou seja, o pecado é coisa ruim, não presta. Você gosta de comer comida vencida, sim ou não? Você vê lá aquela comida, aparentemente tudo certo, mas você sabe que está vencido, você vai comer? Não, porque não presta. Não presta, não é coisa boa. E esse mundo jaz no maligno, já foi vencido, amém, querido? Já foi vencido. Agora, tem coisa que às vezes a gente come que está vencido, está estragado, a gente não sabe, na verdade. Às vezes aquela pizza que você olha em tal lugar, fala, nossa, está bonita. Mas depois que você come ela, meu pai do céu. Você sabe a continuação da história. Por quê? Não presta. Aparentemente, muito bom, mas conduz a algo ruim. Assim diz a palavra lá em Provérbios, Há caminhos que para o homem parece o quê? Bom, mas ele conduz à perdição. Por isso nós fomos de fato perdoados no Senhor. Quantos foram perdoados? Diga amém. Amém. E agora eu preciso entender isso, que porque eu fui perdoado, o Senhor espera que eu viva com essa consciência de perdão. Perdão, constantemente perdão. Um perdão para hoje e para sempre. E aqui nós vemos uma advertência de Paulo, lá em Atos 13, verso 40, 41. Ele diz na continuação, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. E o que está dito nos profetas? Diz assim, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias, quais dias? Os nossos dias. Obra tal que não crereis, se alguém vou lá contar. Quem eram esses desprezadores? Eram aqueles que desprezavam a graça de Deus. Aqueles que simplesmente desprezavam o que Paulo falava. O que Paulo falava nos evangelhos, queridos? Você pode ler a graça de Deus. Que você não se achega mais a Deus por meio de obras. Amém? Mas sim em Cristo. Então eu tenho obras, só que essas obras é porque Cristo está em mim. Amém, querido? Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo pela fé em Cristo. Ou seja, por meio da graça de Deus. Eu só preciso que, irmãos? Crer com todo o coração e confessar com a boca. Não está escrito lá, você tem que crer, e aí depois que você crer, você tem que fazer isso. Aí depois você está salvo. Não, eu creio e sou salvo. Eu creio e eu sou perdoado. Diga para o seu irmão, o perdão de Deus está sobre a sua vida. Outra mensagem aqui é a de João. Lá em 1 João 2, verso 12, diz assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são, que irmãos? Perdoados, por causa do seu nome. As palavras filhinhos, no grego, é teknion. Essa é uma palavra genérica, usada para designar
todos os filhos de Deus. Então aqui, quando ele coloca, o apóstolo João coloca filhinhos, é para todos nós, amém? Para todos nós. Então você que está em Cristo, você precisa entender essa questão de que você é perdoado. Os seus pecados são perdoados. Porque por que ele estava falando sobre isso? Porque isso é vital na vida cristã. Se você não tem consciência de que você é perdoado, isso atrapalha a sua comunhão com Deus. Isso atrapalha a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Entendeu? É como se você conhecesse uma pessoa e você evitasse ela porque você acha que ela fez algo de errado com ela, mas para ela, nem tinha entendeu? Tem nada de errado. Ou seja, você está se afastando, mas está o quê? Tudo bem. Tudo bem. Com Deus é assim, nós estamos perdoados. Amém, querido? O Pai quer você perto dEle. Mas quando você tem consciência de pecado e não de perdão, você se afasta de Deus. Então aqui João diz a eles, olha, seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, é perdoado não por você ser bonzinho, ou boazinha. Olha como esse irmão aí do seu lado é bonzinho, ele tem cara de bonzinho, fala a verdade. Mas acredite, não é. Ele tem as falhas dele, ele tem os erros dele, ele não é perfeito, ele falha. Mas mesmo assim, ele está perdoado. Então como que eu sou perdoado? Eu sou perdoado, simplesmente, por causa do nome de Cristo. Amém? Ah, pastor, eu só me sinto perdoado se eu chorar na presença de Deus. De fato, às vezes há situações que você vai chorar na presença de Deus, se arrependendo por algo. Amém? Mas sabia que eu já vi várias pessoas chorando aqui, litros diante aqui do pastor, e no outro dia voltando a fazer a mesma coisa? Sabia disso? Portanto, Deus não está olhando a aparência simplesmente. Na verdade, Deus não vê isso. Deus vê o nosso coração. Por isso, o nosso coração, se nós cremos, se nós ali temos o coração que de fato não quer mais viver aquilo, você precisa ter a consciência, eu estou perdoado. Eu estou perdoado. Isso não pode me afastar de Deus. Por isso eu preciso acordar todos os dias e lembrar dessa verdade, constantemente. Não viver debaixo de peso algum. Imagina, querido, se eu fosse um pastor que tivesse esse problema. Chegasse aqui domingo, meu Deus do céu, fiz tal coisa hoje, errei em tal situação. Eu vou me sentir aqui habilitado para pregar para os irmãos, sim ou não? Não, vou ficar mal. Eu vou falar, irmão, vai lá pregar que hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. Por que não está legal? Ah, porque vou nem te contar. Porque erros todos nós cometemos, amém, querido? Erros. Então, às vezes você pensou algo errado. Às vezes você teve uma atitude com algum familiar seu que foi errado. Amém? Então, o que nós temos que fazer, obviamente, é fugir do pecado. Mas, naturalmente, nós vamos pecar, porque o pecado muitas vezes acontece como um acidente. Nós somos filhos de Deus, não queremos viver no pecado. O pecado não presta, mas pode acontecer de você tropeçar. Porém, quando esse dia acontecer, não se afaste de Deus, porque o perdão já é liberado sobre a sua vida. Ele já foi concedido na cruz do Calvário. Não fuja de Deus, não se distancie de Deus, mas corra para Deus. Fala, Senhor, obrigado, porque eu errei, mas eu sou perdoado. Amém? Pastor tem que ter muita cara de pau. Às vezes é. Mas sabia que é isso que vai fazer você vencer o pecado? Você ficar escondido, se distanciar dos irmãos, porque está em pecado, é isso que vai fortalecer o pecado na sua vida. Mas quando você se aproxima e fala, puxa, eu estou tentando aqui, quero vencer esse pecado, eu não quero mais isso na minha vida, eu rompo com isso em nome de Jesus, você está no caminho. Está no caminho de vencê-lo. Amém? Porque o pecado, nós fomos libertos do pecado, é isso que nós temos que entender. Então o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, você é livre dele. Amém? Você é livre dele. Nós estamos em dias aí, né, irmãos? Dia de carnaval, você sabe, é dia
são dias de adultério, dias de fornicação, não é? Drogas. São dias terríveis. Os demônios estão soltos aí. Mas a sua natureza em Cristo não condiz mais com isso. Amém? Para eles é algo que? Normal. Normal. Por quê? Porque eles são escravos do pecado. Um escravo, ele faz porque é normal. Mas para nós que fomos libertos, não é normal. Então se eu fiz algo de errado, ou eu sei, não, isso aqui não compete mais à minha vida, isso aqui está errado. Mas automaticamente tem que saber, Deus não me condena porque eu errei, eu sou perdoado. Agora eu preciso romper com isso. Sair disso. Porque isso não é de Deus para a minha vida. Amém? Então, essa metanoia, ela vai acontecer e vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Que o arrependimento é justamente isso, metanoia, mudança de mente, renovação de mente. Portanto, eu preciso ter consciência, eu sou perdoado. Onde há perdão de Deus, acredite, também existem todas as bênçãos de Deus. Sempre que Jesus ia curar alguém, salvar alguém, ele dizia o quê? Estão perdoados os seus pecados. Quando a pessoa ouvia aquilo, então ela tinha o quê? Fé para ser abençoada. Fé para receber o milagre. Porque se eu estou em dívida com Deus, como é que eu vou ser abençoado? Mas você sabia que tem muito crente que vive debaixo de peso? Você sabia que tem muito crente que vive num relacionamento com Deus, aonde parece que ele está devendo para Deus? Isso não é bom. Amém, querido? Não é bom. Mas a gente sabe, isso acontece. Até porque muitos só vão servir a Deus por medo. Você sabia disso? Muitos só vão santificar a Deus por medo. Mas nós não ensinamos isso aqui, porque não é bíblico. Deus não quer ser servido por medo. Deus não quer que você viva uma vida de santidade por medo. Deus não quer que você dê o dízimo por medo. Mas nos dias de hoje ainda existe muito pregador que vai falar, olha, se você não der o dízimo, amanhã ou esse mês você pode ser demitido. Não cremos nisso. Amém? Não é assim. Nós não fazemos a vontade de Deus por medo ou porque, não, eu sou abençoado. É o que a Bíblia diz que eu sou, no Novo Testamento, na Nova Aliança em Cristo Jesus. Amém, querido? Então você precisa ter essa consciência. Agora, por ter essa nova natureza em Cristo, eu desfruto do perdão de Deus. Não obtenho o perdão pelas boas obras, mas as boas obras se manifestam quando eu creio no perdão de Deus. Quanto mais eu sei que eu sou perdoado, mais boas obras eu manifestarei. Quanto mais pregamos o perdão dos pecados, mais boas obras vemos. Quanto mais consciente você estiver de que você está perdoado, não sei se você sabe disso, mas mais boas obras você fará. Amém? Porque você sabe, você está perdoado. Quantos estão perdoados aqui? Diga amém. E último ponto aqui, penúltimo na verdade. O perdão, ele produz verdadeiro temor. Martinho Lutero diz certa vez, remova o pecado da consciência, e ele também será destronado do coração. Por isso, tenhamos uma mentalidade, não de pecado, mas sim de perdão. Eu preciso entender, eu sou perdoado. Eu não estou no pecado, eu fui liberto do pecado, eu fui livre do pecado. Ah, pastor, mas eu estou com uma dificuldade em algo. Acredite, quanto mais você se enche do Espírito da palavra de Deus, não tem como, você vai romper com esse pecado. Ah, pastor, mas está difícil mesmo assim. Você pode procurar o pastor, o líder, se aconselhar, pedir ajuda, mas acredite, querido, a unção que está em você ensina você a respeito de todas as coisas, diz a palavra. Então a presença de Deus na sua vida, ela vai fazer você de fato romper completamente com o pecado. Agora, o que produz o temor do Senhor é o perdão dos pecados. Quando a dívida não está mais na minha consciência, o pecado também não terá mais domínio sobre mim. Amém? Diga, o pecado não tem domínio sobre a minha vida.
Por quê? Porque eu estou perdoado. Onde diz isso? Vamos ler aqui um texto que deixa isso muito claro. Hebreus 8:12. Aqui são algumas as cláusulas da nova aliança. Porque nós não estamos na velha aliança, amém, queridos? Estamos na nova aliança. A velha aliança era diferente, amém? Nós estamos na nova. E na nova diz o seguinte: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, o que diz aqui, irmãos? Jamais me lembrarei. Mas tem irmão que Deus já esqueceu o pecado dele, mas sempre que ele vai orar, ele lembra: Deus, você lembra 10 anos atrás, eu fiz aquilo. Ou seja, a mentalidade dele está lá atrás ainda. Deus já esqueceu. Deus nem sabe o que você está falando. Mas você ainda acredita que aquilo está o quê? Trazendo aí, atrapalhando a sua vida. Mas você foi liberto disso em nome de Jesus, amém, querido? Deus é todo poderoso, Ele pode se fazer esquecer, mas Ele se lembrou de todos os nossos pecados, sabe aonde? No corpo de Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então, não é uma amnésia de Deus, você tem que entender isso. Não é porque Deus resolveu ser bonzinho, não, é porque é justiça de Deus, o pecado já foi imputado em Cristo, então você não pode mais viver debaixo dele. Você entende isso? Pode. Por quê? Porque Ele já levou sobre ele. Por isso que sobre as nossas vidas não há mais maldições, amém, irmãos? Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus. Então, eu preciso ter essa consciência. E quanto mais eu tenho essa consciência, mais naturalmente eu vou temer ao Senhor. Porque eu sou perdoado. Lá em Salmo, interessante, até Davi fala sobre isso. Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o para que te temo. Ou seja, Davi diz que o verdadeiro temor é resultado do perdão. Quanto mais eu sei que eu sou perdoado por Ele, que Ele sofreu na cruz por mim, que Ele levou sobre si os meus pecados, mas também eu vou temer ao Senhor. Diga assim: o perdão é para que haja temor. Quando você se esquece que você foi perdoado, o temor se vai. Amém, querido? Não é na força do braço que nós vencemos o pecado, não. Nós vencemos o pecado sabendo, trazendo à nossa mente, à nossa realidade, que de fato em Cristo eu já fui liberto disso, eu já fui perdoado. E por último, quando esquecemos o perdão, não avançamos. Mais do que outros apóstolos, Pedro sabia o poder do perdão na vida cristã. Pedro foi um cara realmente perdoado, sim ou não? Foi perdoado, né? Foi tão perdoado que ele nega ao Senhor, mas quando o Senhor ressuscita, sabemos que logo o Senhor se encontra com ele. E ele estava querendo fazer o quê? Fugir do Senhor. Mas o Senhor chama ele para perto. Por quê? Porque Pedro estava perdoado. Mas na mentalidade de Pedro ainda estava o quê? Eu fiz errado, eu traí, eu neguei. E aí Pedro então nos escreve, para nos lembrar que a base de tudo é o perdão. 2 Pedro 1, verso 5 ao 9. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da o que, irmãos? Purificação dos seus pecados de outrora. Então o que ele está falando? Que aquele em que essas coisas estão ausentes, é porque esqueceu do perdão dos pecados. Diga: eu sou perdoado.
Isso é chave, querido. Quando você não sabe que você é perdoado, você passa por problemas espirituais. Você não consegue frutificar para o Senhor, você vai ter dificuldades. A igreja precisa ter consciência que ela está perdoada. Você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência que você não vai servir a Deus por medo. Amém? Você vai servir a Deus por amor. Por amor. Né? Uns que pensam, pastor, eu já sou salvo. Para que eu vou fazer as coisas certas? Deus me ama, eu sou salvo. Pois é, mas se você é salvo mesmo, a vida de Deus está em você, os frutos disso vão aparecer na sua vida. Amém, querido? E esses frutos são base de uma vida sabendo que você é perdoado. Perdoado. Talvez alguns estejam dizendo que Jesus está chorando. Às vezes a gente ouve algumas pregações por aí, né? Deus está irado com a igreja. Então a gente ouve várias coisas. Deus está irado com a igreja. Deus está irado com o Brasil. Então a pandemia foi Deus que mandou. É ira de Deus. Não, a ira de Deus vai ter um dia. Mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Ainda é tempo de graça, é tempo de salvação. Mas o dia da ira do Senhor vai chegar, sim ou não? Vai chegar. Vai chegar. Mas hoje nós estamos debaixo da graça. Aí muitos dizem, essa mensagem, pastor, deixa os irmãos viverem no pecado. Não, nós não somos a favor do pecado. O pecado é algo ruim, amém, querido? O pecado atrapalha a sua vida, atrapalha seu casamento, a sua família, impede você de prosperar. O pecado acaba com isso. Atrapalha você. Somos a favor da santidade. Mas a questão é, como você vai chegar lá? Você vai chegar lá sabendo que você é perdoado. Quanto mais eu tenho essa consciência, mais eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, querido? Não vivo debaixo de condenação, nem de acusação do diabo, porque eu sei que o centro do Evangelho é o perdão dos pecados. A mensagem do centro do Evangelho é a cruz, e na cruz nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, de uma vez por todas. Você crê? Essa é a nossa fé. Fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Esse tipo de mensagem, querido, são mensagens que você precisa ter os seus ouvidos espirituais abertos. É um ensino. Só que o fato de você saber que é perdoado, faz você ser cada vez mais abençoado. Há pessoas que elas não desfrutam de uma vida de bênçãos, porque elas vivem constantemente debaixo de um peso, que não estão agradando a Deus, que estão desagradando a Deus. Por isso, creia, em Cristo, somente em Cristo, é possível nós vivermos uma vida onde nós agradamos a Deus. E agradamos a Deus quando sabemos que eu fui perdoado. Que eu fui perdoado. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário, amém, querido? E quando eu fico com mentalidade de pecado, aonde o pecado tem poder sobre a minha vida, eu não honro o sacrifício de Cristo. Eu honro o sacrifício quando eu declaro, eu sou perdoado. E eu vou viver uma vida completamente livre do pecado. É isso que o Senhor tem para nós. Amém, querido? É isso que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para a igreja dele. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor. Colocasse diante dele e falasse, Senhor, eu recebo essa palavra. Ou eu creio nessa palavra. Sobre a minha vida não há acusação. Sobre a minha vida não há condenação. Sobre a minha vida há o perdão do Senhor. Sobre a minha vida há o perdão de Deus. Porque na cruz do Calvário eu fui perdoado. Sabe, querido, comece a declarar isso, você vai perceber que no seu espírito você ficará mais forte. Você vai perceber que todo o peso vai cair por terra. Porque o diabo quer trazer você debaixo de acusação. O inimigo quer trazer peso sobre a sua vida, condenação, para que você não avance. Mas quanto mais você tem consciência que você é perdoado, mais você vai avançar. Mais as coisas vão fluir na sua vida. Mais você vai desfrutar das bênçãos.
das bênçãos, do favor do alto. Oh, por isso declare isso. Declare, Senhor, eu declaro. Eu sou perdoado. Oh, eu tenho consciência de perdão. Oh, eu vivo debaixo do perdão do Senhor. Eu vivo debaixo do perdão de Cristo. Eu não vivo debaixo de acusação. Declare isso nessa noite. Declare isso. Oh Deus, não vivemos debaixo de nenhum peso. Não. Nós somos livres do Senhor. Oh, nós desfrutamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos, diga assim: nessa noite, eu declaro que sou perdoado. De uma vez por todas, eu fui perdoado por meio de Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu tomo posse e desfruto de todas as bênçãos que o Pai tem para a minha vida, em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito, nós vamos declarar essa canção. Eu quero que você possa pegar aí já também seu cálice.